Olá, turminha, tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que estejam todos bem. Nós começamos aí mais uma semana. Nós vamos começar aí, como sempre, com língua portuguesa. Então, se preparem, vá correndo pegar o seu materialzinho, que nós vamos dar início aí a mais uma maratona de atividades. Então, o nosso assunto vai ser propaganda. Propaganda é um gênero textual, tudo bem? Então, vamos lá. Pegue o seu livro integrado e abra lá na página 81 e nós vamos estudar até a página 83. Nós temos um assunto lá na página 81, né, que fala sobre o uso correto do agente separado e agente junto, mas nós vamos tratar só no finalzinho do nosso vídeo, é que nós vamos falar desse assunto, que ele é bem breve, tá? Então vamos lá iniciar o nosso assunto, que nós vamos falar sobre propaganda. Então, propaganda é um texto argumentativo onde a intenção é convencer o leitor ou o ouvinte a concordar com uma ideia ou comprar um produto. Nós vemos por aí muitas propagandas, né? Muitas, aquelas que nos induzem a consumir. Nós somos uma geração consumista, né? Consumimos. E as propagandas, elas estão aí, né? Para nos incentivar a consumir cada vez mais. Mas nós também temos aí propagandas que ela, na verdade, nos instrui, né, nos auxilia a, por exemplo, não comprar, mas aderir por exemplo, a um evento, né, uma campanha social. Então, nós temos aí diversos tipos de propaganda. Aí na nossa imagem, né, essa imagem ela está lá no nosso livro, ela é um texto, tá? Texto, ele não é formado só por palavras, né? Então, uma imagem, ela é um texto. E nós temos aí esse texto, né, essa imagem, essa propaganda. Então, observe bem ela, né? O que ela nos lembra? Ela nos lembra de uma pizza, não é? Ela nos lembra uma pizza. Só que essa pizza, ela foi feita de alguns materiais. Ela foi feita aí de materiais de lã, né? Cada pedacinho dessa pizza, ela foi feita de lã. Mas qual é o objetivo aí dessa propaganda? Aí bem no cantinho, né? Bem no cantinho tem um cachecol, né? Tipo coração, e ele diz assim, ó: passar frio é tão duro quanto ter fome, doe agasalhos. Então essa propaganda aí, ela tem por objetivo o social, né, que é a arrecadação de agasalhos. Então vejam aí que quem montou essa propaganda, né, foi bem feliz, ele usou lã, né, para montar essa pizza, e aí colocou esse slogan, né, passar fome é igual, né, em outras palavras, passar fome. Então nós temos que suprir as duas necessidades, né, tanto nos agasalhar para fugir do frio, quanto saciar a fome. E nós temos aí outro tipo de propaganda, aí nós temos, ó, no primeiro quadrinho, nós temos aí, ó, uma propaganda para vender um produto. Cabelo
armado e com frizz. Nós temos aí 2 leões, né? Que são os garotos propaganda aí desse shampoo, condicionador, creme para pentear. E diz assim, cabelo armado e com frizz. Olha aí como tá a juba do leão, né? Então, quer dizer que para quem tá aí com um cabelo volumoso, com cabelo armado, esse produto aí é a solução, né? Então, quando você utiliza, você tem cabelos com volume controlados e sem frizz. Olha lá como ficou o segundo leão depois de ter usado o produto. Né? Isso aí vai incentivar os leitores, né, a comprarem esse produto aí para quem tem o cabelo muito armado, né, ficar aí com o cabelo mais bonitinho, né? Então essa propaganda aí ela tá vendendo, ela tá instigando o leitor a comprar um produto. E aí nós temos uma outra, né? Não deixe o seu melhor amigo morrer de raiva. Como assim? Você acha que o seu cachorrinho aí vai ficar com tanto ódio que ele vai morrer de raiva? Não, esse não é o objetivo, né? O objetivo aí é a vacinação dos animaizinhos aí contra a raiva, né? Mais uma campanha aí. E aí nós temos uma outra aí, a primeira imagem, né, do lado esquerdo. Esta é a linha que separa a vida da morte. O que essa campanha publicitária quis dizer? Né? Então, que primeiro, serve tanto para motorista quanto para pedestre, né? Essa imagem aí, que nós, como pedestre, devemos andar na faixa e que os motoristas têm que parar antes da linha, né? Porque esta linha é que separa a vida da morte, porque um motorista em alta velocidade, se ele não respeitar as leis de trânsito, né, um pedestre, desculpa, está aí passando, com certeza ele vai atropelar e um carro acima de 60 quilômetros por hora, com certeza a vítima ela não sobreviverá. Então, esta é a linha que separa a vida da morte, né? Se você parar antes da faixa, como tem que ser, né? Com certeza as pessoas vão atravessar a rua com segurança. E essa propaganda aí, né? O público, digamos assim, o público-alvo, eles seriam pessoas adultas, né? Aquelas que dirigem. E do lado nós temos uma outra propaganda que diz assim: criança segura, né? Pequeno pedestres, grandes cidadãos. Por quê? Porque se as criancinhas, olha, vejam que os menininhos estão andando na faixa de pedestre. Então, se as crianças são desde cedo educadas a respeitar as leis de trânsito, mais tarde ela não sofrerá a consequência. Por quê? Porque ele vai sofrer, ele vai, vai crescer um cidadão consciente, né, que ele tem que respeitar as leis de trânsito. Então, a segunda propaganda, ela está mais voltada, né, para as crianças, para a educação no trânsito para as crianças. E aí, como eu falei, né, esse foi o nosso assunto, foi bem rápido mesmo. E aí, na página 81, nós temos aí o assunto, né, a ser tratado, que é o agente junto ou agente separado. E aí, aproveitando que nós estamos falando de propaganda, nós temos mais uma propagandazinha, mais um cartaz que está escrito assim: agente de trânsito da família. Ajude o sinalito e a sinaleta a proteger a sua família. Veja aí o nosso cartaz. E o nosso cartaz começa com a gente junto. E aí vamos lá descobrir a diferença quando nós devemos usar o agente junto e quando devemos usar o agente separado. Bom, o agente junto é aquele que faz, que age, é o responsável por uma ação. Olha aí, exemplo. Ele é um agente secreto, tá? Porque esse agente é junto. Porque ele está praticando uma ação, tá? Então, usamos o agente junto quando
esse agente está praticando algo, quando ele age, né? Então, aí nós temos o sinalito, ele é o agente de trânsito, né? Então, esse agente é junto. E o agente separado? Bom, ele é usado no lugar do pronome nós. Por exemplo, a gente descobriu que ele era um agente secreto, viu? Agente, se eu trocar o agente pelo pronome, nós vai ficar assim, ó. Nós descobrimos que ele era um agente secreto, né? Mas aí nós usamos o agente. Então, esse agente que pode ser substituído pelo pronome nós, ele é um agente junto, tá? A gente escreve, desculpa, é um agente separado. Nós escrevemos agente junto quando para se referir à ação, né? Aquele que faz a ação, que é o responsável, né? Por fazer alguma coisa. Esse agente é junto. Por exemplo, nós temos aí o agente de saúde, né? Então, esse agente é junto. E o outro, quando nós trocamos aí esse agente pelo pronome nós, esse agente é separado. Tudo bem? Então, o nosso assunto foi esse, tá? Foi bem rapidinho. Nós temos aí algumas atividadezinhas. Vamos lá? E nós temos aí a primeira atividade lá na página 81, que fala justamente sobre o uso do agente. Complete corretamente as frases com agente separado ou agente junto. Letra A. A gente vai viajar este fim de semana. Qual agente cabe aí? Gosto de ver filmes de agente secreto. Quando a gente gosta do que faz, faz com prazer. Meu pai é agente de viagem. Bem facinho, né? Vamos lá, continuando. E aí nós temos, no final do assunto de propaganda, né, nós temos atividadezinhas também. A imagem central da propaganda, que é aquela da pizza, né? A imagem central da propaganda representa um prato apreciado por muitos brasileiros. Que prato é esse? Tá? Então, vá lá na nossa propaganda que fala sobre agasalho, né? Aquela imagem lá representada pela pizza. E aí você vai lá. 2. Observe os detalhes que compõem a imagem. O que lembra? Letra A. Os círculos brancos com miolos amarelo. O que eles lembram? Tá? B. Só lembrando que ali é um prato, né? Então, ele lembra algum alimento. B. Os elementos verdes escuros. Lembram o quê? Em uma pizza. C. Os círculos vermelhos lembram o quê? Os retângulos cor-de-rosa. 3. De que maneira foi feita a representação visual da massa e do recheio dessa pizza? De que? De que essa pizza foi feita? 4. Do lado direito inferior da propaganda da página 82, há um texto verbal e outra imagem menor. Letra A. O texto verbal compara duas sensações que trazem desconforto às pessoas. Quais são elas? É o quadradinho bem no cantinho verdinho, tá? Letra B. Que imagem da propaganda lembra produtos que poderiam atender à necessidade das pessoas. A imagem a seguir é muito rica e provoca no leitor várias sensações. Observe bem antes de responder as questões. E aí nós vamos aí analisar essa imagenzinha, né, que ela também contém lá no nosso texto. E aí nós vamos responder as questões. As nossas questões, elas são só de interpretação, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima.